Esse é de Edmar Martins, não sei não. Mas vamos voltar aqui, gente, ó. Maternidade Escola Januário Cico, né? Que a gente conhece demais já. Até porque, gente, tá completando... Sabe quantos anos, Edmar Martins, a maternidade? 75 anos de contribuição à saúde do nosso Rio Grande do Norte neste ano de 2025. São décadas de apoio à formação de profissionais da saúde e no atendimento à população potiguar pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, né? Vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, a maternidade tem alcançado aí grandes avanços ao longo dos anos. Tenho certeza que quem, né, tá gravidinha aí, vai ser mamãe, já pensa logo na maternidade Januário Cico devido à grande referência que a maternidade é. E pra gente falar desse assunto, gente, a gente recebe hoje com muita alegria aqui, mais uma vez, a doutora Maria da Guia de Medeiros Garcia tá conosco. E sei que está lá também na maternidade, lutando pela maternidade, né, doutora? Há muitos anos, né, representando essa instituição tão maravilhosa que é a maternidade Januário Cico, até porque a gente fala de vida, né, quando está falando da maternidade. Seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco aqui mais uma vez. Bom dia para a senhora. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra e é sempre uma felicidade quando a gente é chamado para falar da instituição onde eu trabalho há mais de 40 anos. Sem dúvida. E eu tenho certeza absoluta que a senhora conhece mais do que ninguém. Como é que é a rotina da unidade, doutora? Como é que é essa rotina? Como é que a gente observa a estrutura? Como é que está a maternidade nesse ano de 2025, completando aí 75 anos de serviço? Eu acho que para falar do ano de 2025, quando ela está completando 75 anos, é sempre bom lembrar que ela foi inaugurada lá em 1950, Sim. Numa época onde realmente o professor doutor Januário Cico, ele era um homem visionário e que conseguiu construir um palácio no meio do nada. Então, as primeiras fotos da maternidade Januário Cico é uma construção, foi uma pessoa de Recife, Vitor, o nome dele, que foi quem idealizou todo aquele prédio, todo aquele palácio. Então, foi construído no meio do nada. E, ao longo dos anos, de todos esses anos, eu já tenho mais de 40 anos de universidade, eu sempre digo que tenho muita honra em dizer que eu participei, eu estava na universidade desde que a maternidade completou 25 anos. Então, 25, 30, 35, 40 e nos 75 anos. Então, é um caminhar muito grande e é muito bom nós observarmos o que foi que evoluiu. Sim, a trajetória, né, doutora? A época de 1950 até hoje. Especificamente, quando eu entrei na universidade, que foi no ano de 1973, a maternidade era uma maternidade que ela foi construída para, segundo o professor Januário Cico, para atender a mulher pobre do Rio Grande do Norte. Mas muitas pessoas de alto poder aquisitivo nasceram naquela maternidade, porque era a maternidade que tinha na época para que as pessoas realmente tivessem o seu parto. Então, muita gente que hoje tem 75 anos, muitas dessas pessoas importantes do ponto de vista político, social, nasceram nessa instituição. Sim. E quando ela foi idealizada para a mulher pobre, realmente as mulheres tinham muita dificuldade de parir. A maioria das pacientes, elas tinham bebê nas suas casas. Sim. Então, eram as parteiras curiosas que faziam o parto. Tá aqui um. Poucas pessoas tinham acesso a esta maternidade. Sim. Certo? Mas, ao longo dos anos, ela foi se qualificando. Quando a Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi fundada, lá em 1958, então, logo a seguir, a maternidade Januário Cico, ela foi incorporada a essa universidade. Então, a partir daí, ela passou a ser uma maternidade não só de assistência, mas sim de ensino. Tanto que hoje nós temos uma vasta população de estudantes das mais diversas áreas. Residentes, estudantes de graduação, estudantes que não são de graduação, não só da área de saúde, mas também das outras áreas que realizam seus estágios nessa maternidade. Então, assim, ao longo dos anos, tanto a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a EBSER, nesses últimos 10 anos, elevaram muito o padrão de assistência e ensino desta instituição. O doutor Januário Cico, como a senhora falou, um visionário. Ele, você vê, imagina aí 75 anos atrás, como não era Natal. O hospital foi construído sob dunas, sob uma cidade que não tinha fossa séptica, foi uma cidade que tinha
problemas de saúde que os médicos não conseguiam acompanhar. E o doutor Januário Ciclo, por isso que ele está grafado, seu nome está grafado em várias instituições aqui do Rio Grande do Norte, pelo excelente trabalho, pela dedicação humana e profissional que ele teve na época. Ele foi autor do primeiro plano sanitário de Natal. Primeiro plano sanitário de Natal está ali escrito por ele. Ele fez uma lei que foi aprovada depois. Então, só para abrir esse recorte sobre a história de Januário Ciclo, que ao lado de Padre João Maria, na época também, que acho que foram contemporâneos, talvez aí, numa cidade que era do lado de cá, né? A cidade era aqui, Areal, Petrópolis e tal, até chegar ao plano de sistematização que fez Tirol e Petrópolis esses bairros que são hoje. Então, um homem realmente de uma visão incrível e uma dedicação tremenda na área da saúde. A Rádio Educadora REM, a primeira rádio, né? A primeira rádio oficial do Rio Grande do Norte. Mas hoje também, as últimas notícias que a gente teve da maternidade é que houve um congestionamento, um atendimento fora do normal. A que se atribui esse atendimento? Quando recorrem muitas pessoas que supera a própria capacidade de atendimento da maternidade, mas sempre a direção dá um jeito e atende as pessoas. E com excelência, né? Porque muitas e muitas gravidinhas disseram, a gente realmente está percebendo que está a lotação acontecendo, mas a gente está recebendo um tratamento de excelência, né? A primeira vez que nós fizemos ver ao Ministério Público a superlotação da maternidade escola Januário Ciclo, que enviamos um documento, foi no ano de 2007. Então, para vocês verem quanto tempo faz. Agora, nós já estamos perto de 20 anos que nós enviamos o primeiro documento sobre essa superlotação. E isso tem a ver com algumas coisas importantes. Primeiro, pela fragilidade da rede materno-infantil no Rio Grande do Norte. Então, a qualidade do nosso pré-natal não é uma boa qualidade. Daí, muitas mulheres que poderiam ter uma gestação que a gente chama de baixo risco, têm uma gravidez de alto risco. E no Rio Grande do Norte só tem 3 maternidades que recebem pacientes de alto risco. Mossoró, o Hospital de Mossoró, o Hospital Santa Catarina e a Maternidade Januário Ciclo. Lembrando também que Parnamirim recebe um recorte de pacientes de alto risco. Fora isso, não tem para onde essas mulheres irem. Então, elas terminam desembocando na Maternidade Januário Ciclo, pela falta de maternidade de alto risco no Rio Grande do Norte. Esse é um grande problema. E olha só, se ela sabe que aquela maternidade, mesmo estando lotada, ela acolhe na maca, na cadeira, numa condição que não é a que nós desejaríamos, ela termina procurando essa maternidade. Outra coisa é que nós temos atendido, em média, 40% das pacientes que chegam na maternidade Januário Ciclo, elas são com endereço de Natal, residem em Natal. 60% ou até um pouco mais são de pacientes das cidades do interior. Que poderiam ser atendidas lá nas regionais. Uma maternidade de alto risco. Quem é que mais encaminha? A primeira região de saúde, cujo hospital é São José do Mipibu. Então, o Hospital São José do Mipibu é um excelente hospital, faz muitos partos, tem uma equipe competente, mas não é uma maternidade de alto risco. Então, ela não tem nem os equipamentos, nem a medicação, nem os insumos necessários para atender gestação de alto risco. Então, a gente já disse, transforma esta maternidade da primeira região de saúde numa maternidade de alto risco, para que a gente possa dar uma qualidade melhor a essas mulheres que buscam Natal. Então, isso faz com que as pacientes venham especificamente dessas cidades do interior e ficam na maternidade Januário Ciclo, porque a gente não tem para onde mandar. Nós tínhamos uma professora, a professora doutora Maria do Carmo, que inclusive foi diretora da maternidade Januário Ciclo durante um tempo, e ela dizia uma frase: depois da maternidade Januário Ciclo só tem o mar. Então, isso quer dizer que a gente acolhe, porque a gente não tem para onde mandar. Então, nós ficamos com essa superlotação. E isso acontece todo ano, não é de agora, não. 2007 foi a primeira vez,
E várias outras vezes nós já fizemos ver ao Ministério Público que nós precisamos ter uma rede de atenção materno-infantil que seja mais estruturada. O Ministério Público tem dado algum retorno com relação a essa solicitação, essa preocupação, Não. a esse quadro? 20 anos, acho que já era para um promotor de saúde fazer alguma coisa, arrochar aí o governo do Estado, arrochar os municípios para oferecer e não sobrecarregar. Afinal de contas, a gente está falando de vida, né? De dar à luz. E você a mulher pode sofrer riscos e até chegar a falecer, ou a mãe ou a criança, por conta desse atendimento. Né? Acho que é uma especialidade da medicina que nenhum órgão federal, estadual, municipal ou da justiça poderia negligenciar. Exato. Não, a gente não tem muitas respostas, porque o diagnóstico ele já está dado. Eu rapidamente já disse isso aqui para vocês. É um pré-natal de qualidade para que essa mulher que tem uma gravidez de baixo risco não se transforme numa gravidez de alto risco e tenha uma maternidade que possa acolher a mulher na hora que ela tem uma gravidez de alto risco. Então, é algo que é simples, mas, infelizmente, quem está lá na gestão, que é a maternidade de Januário 5, não é gestora de nada, nós somos só uma maternidade que acolhe, então nós somos um prestador de serviço. Então, existem muitas políticas. Desde que eu sou formada, mais 47 anos de formada eu tenho. Então, assim, desde que eu me formei, que eu vejo políticas no papel para melhorar a rede materno-infantil. Doutor, e já melhorou? Já. Não vou dizer que não melhorou. Muitas coisas melhoraram. Mas ainda é preciso melhorar mais para poder dar dignidade na hora do nascimento. Porque não é possível uma mulher ficar dentro de uma instituição 3, 4 dias depois de um parto, sentada numa cadeira. Até muitas vezes ir para casa de alta de uma cadeira. Então, isso é simples de resolver. Transforme algumas maternidades em maternidade de alto risco para acolher essas mulheres e não deixar ela ter esse mal, vamos dizer assim, ficar mal acomodada dessa forma. E aí, doutora, a gente falando dessas questões, que essa é importantíssima da gente, né, levar para outros locais também essa maternidade, como a senhora diz, de alto risco, mas pensando na maternidade Januário 5 em si, poderia existir, de repente, um plano de ampliação para a maternidade, para que a gente pudesse realmente atender mais mulheres? É possível? Não é possível. Pelo menos nós já tentamos isso assim, não é possível. Por quê? Porque o prédio da maternidade Januário 5, ele é tombado pelo patrimônio histórico. Qualquer prédio que é tombado pelo patrimônio histórico, é muito difícil de você fazer algumas reformas. Tem que obedecer toda uma legislação. Sim. E o nosso terreno é um terreno pequeno. Então, para fazer uma reforma ali, precisaria fazer uma grande destruição em locais que nós já temos. E até nós já tentamos uma vez. E aí o que é que aconteceu? Quando fizeram a avaliação da fundação do prédio, como ali é um local muito arenoso, não foi possível dar andamento a essa construção. Então, assim, nós temos uma capacidade instalada, nós somos uma escola, precisamos formar e formar bem. E com a equipe que nós temos hoje, a gente consegue formar bem a nossa capacidade instalada. Tudo que ultrapassa a capacidade instalada, que fica em macas e cadeiras no corredor, não tem um bom atendimento. Isso aí. Então, é preciso que o Estado, a Prefeitura, ela tenha outros locais de atendimento. As maternidades ligadas à rede municipal, a maternidade Araquém e tal... Baixo risco. Ela é só maternidade de baixo risco. Se chegar uma paciente lá com pressão alta, que ele às vezes manda para o Januário 5. E na Lei de Moraes manda para o Hospital Santa Catarina. Então, o município não tem maternidade de alto risco e o Estado tem uma em Mossoró e uma em Natal. Então, se a gente olhar aquele elefante lindo que tem lá no mapa do Rio Grande do Norte, você tem uma maternidade em Mossoró e outra em Natal. Então, as mulheres só podem ir para esses lugares. Ou vem para Natal ou vai para Mossoró. Então, não é possível, com este desenho de gestação de alto risco, não é possível a gente dar conta das mulheres com gravidez de alto risco. E hoje a gente tem que lembrar que a população está ficando cada vez mais obesa, hipertensa, diabética, e muitas mulheres estão deixando para engravidar um pouco mais tardiamente. Então, quando essas mulheres engravidam mais tardiamente, elas vão ter uma propensão muito maior a ter pressão alta e diabetes.
E isso é uma gravidez de alto risco que precisa do cuidado especializado. Então, olhando a população que existe hoje no Rio Grande do Norte, por essas doenças, né, prevalentes, é preciso nós entendermos que o Rio Grande do Norte precisa ter mais maternidade de alto risco e ter pré-natal de qualidade, para evitar que uma gravidez de baixo risco se transforme em uma gravidez de alto risco. Incrível como em toda a campanha, né, nas campanhas eleitorais, o tema da saúde é o mais batido, é o mais prometido, Verdade. é o mais levantado. Segurança, saúde e educação. E a gente que não custava você ter pelo menos uma maternidade de alto risco em cada região do estado, uma no oeste, uma no agreste, já tem São José de Mipibu, se investia para transformar, uma na região do Mato Grande, outra na região central, porque facilitaria para todo mundo para o deslocamento. Você vindo lá de Macau para Natal, a mãe vem gritando de lá até aqui, e aquela expectativa, né? Aquele nervosismo, aquela tensão, eu vou ter, enfim. Então, o pessoal que é candidato aí a governador, bota aí, anota aí, tem tanto candidato, vamos deixar de conversar besteira, desse lenga-lenga, de polarização, de tudo, tanto tema importante para vocês se preocuparem, fica se preocupando com briguinha, reabeja, com não sei o quê. Bota aí no programa de governo aí dos próprios candidatos, maternidade para atender mulheres gestantes de alto risco em pelo menos cada uma região do estado. Vamos avançar nisso aí, porque a saúde é esse bem maior que a gente tem e ninguém pode negligenciar, porque é a vida, é a luz, é a mãe, é a tranquilidade, é a falta de tensão e nervosismo na hora de você dar à luz a um filho. Verdade. Você imagine que uma cidade como Caicó, de grande importância, não tem uma maternidade de alto risco. A paciente tem pressão alta, a paciente vai ter um bebê que é prematuro, por volta de 36 semanas, precisa vir para a maternidade Januário Cico. A gente está tendo todo o Seridó. Seridó vem tudo para cá, para a maternidade Januário Cico. A gente atende a primeira região de saúde, a quarta região de saúde e a quinta região de saúde. Seridó foi a região do estado que mais teve governador. Você somar foi o que mais teve governador. Minha irmã veio de Currais Novos para nascer na Januário. Tá Olha aí. Irmã aqui do Ícaro, né? Veio lá de Currais Novos para nascer aqui na Januário. E aí, doutora, a gente tem a informação aqui que, pelo menos nesse momento de comemoração, né, dos 75 anos, a senhora bem colocou que realmente o prédio que existe hoje não existe essa possibilidade de uma ampliação. Mas houve ali a assinatura, né, de uma cessão de terrenos para que essa ampliação pudesse ocorrer. A senhora está sabendo alguma informação com relação a isso? E a senhora acha que é possível, se realmente essa cessão de terrenos ali próximos à maternidade, onde a maternidade se localiza hoje, seria possível essa ampliação? Tudo é possível, porque a maternidade hoje, ela não é só uma maternidade. Hoje ela é um hospital da mulher. Então, se você procurar os especialistas para atender a mulher, como mastologia, urologia, reprodução assistida, é o único centro de reprodução assistida do Norte e Nordeste, inteiramente SUS. Então, assim, nós temos muitos serviços. Sim. Faz cirurgia. E às vezes as pessoas nem conhecem, né, doutora? Videolaparoscopia. Então, assim, se a gente tiver um outro local onde possa fazer uma construção, é possível você tirar de dentro deste prédio algum serviço que não precise especialmente de estar dentro da maternidade. Sim. E ir para um outro lugar e essa maternidade poder ter mais leitos. Da forma que está hoje, não é possível. O reitor, o ano passado, ele fez uma doação de uma casa que fica ali ao lado do Palácio dos Esportes, naquela praça, e hoje ali é uma casa da mãe, gestante e puérpera. Então, a mulher, quando o seu bebê está na UTI e ela ficava dentro da maternidade, num local que não é uma cama, não é uma cama, não é um leito, é uma cama, porque ela não está internada e a gente não recebe financeiramente por isso. Sim. Nós conseguimos tirar essas mulheres de lá e elas estão nessa casa que foi uma doação do reitor, que essas mulheres estão lá. Então, assim, é possível, se você for na USP, lá em São Paulo, não fica tudo no mesmo lugar, não. Você tem várias casas que elas abrigam, exemplo, o ambulatório do rim é aqui, o ambulatório da cardiologia é aqui, porque eles foram crescendo e não tinha como, então foram adquirindo esses espaços próximos de lá. Isso é possível. Precisa de quê?
de um plano. Sim. E de dinheiro. Claro. Então, tendo um bom plano e tendo dinheiro e vontade política, é possível a gente melhorar. A maternidade vai longe, né, doutora? Isso vai. E Porque a equipe, ela realmente, a gente bate palmas para a equipe, porque nós temos uma equipe comprometida e realmente uma equipe muito qualificada. Não tenho dúvida disso, doutor. Inclusive, falando desses serviços que são oferecidos, um deles é o Banco de Leite, né? Que é um projeto aí bem bacana, super especial, justamente para auxiliar aquelas mamães ali de primeira viagem, né? E não sabe de lidar ali com a amamentação, né? Que não é, às vezes, um momento muito fácil, né? Às vezes a gente pensa, né, que é tudo muito bonito, muito fácil, mas não é bem assim, né, doutor? E o pessoal tá lá justamente para isso, para esse auxílio tão necessário. Amamentar não é tão romântico quanto as Isso. pessoas pensam. Exatamente. É muito comum as dificuldades. E a gente tem um banco de leite, e a porta do banco de leite é aberta. Cada vez que uma mãe tem uma dificuldade, ela tem acesso, tem médico lá na hora, tem várias enfermeiras, técnicos de enfermagem, que são treinados para essa ajuda. O nosso Francisco Arivaldo, doutora, como a maternidade administra uma superlotação de gravidez de alto risco? E qual é o percentual de mortalidade da mãe ou da criança em razão dessa superlotação? Tem esses dados de índice de mortalidade? Tem. A mortalidade materna da maternidade Januário Cico, ela é muito pequena. Nós temos a única UTI materna, certo, do Rio Grande do Norte. Nós temos uma UTI com 6 leitos, que ela só recebe mulheres, especialmente antes do parto ou depois do parto, quando tem complicação. Então, esse é um diferencial muito grande. Quantas vidas nós já conseguimos salvar por conta de uma UTI com uma equipe qualificada? Então, isso realmente é muito importante. Então, a nossa mortalidade ela é muito pequena, embora a mortalidade do Brasil, ela da mulher, da grávida, ela pode chegar até 60 por 100 mil, a maternidade Januário Cico deve ter uns 2, exatamente por conta disso. Então, é muito pouca. A mortalidade fetal do bebê que chega no ventre morto, essa é bem maior. Essa deve chegar em torno, mais ou menos, nós fizemos um levantamento há poucos dias, a 19%. Por quê? Porque são as mulheres que têm uma gravidez de risco e moram numa cidade X, longe daqui, e quando chega não aqui, faz o bebê... o pré-natal, né, doutora? Infelizmente Quando não tem chega... acesso, né, a esse pré-natal. O bebê já está morto. E a mortalidade neonatal, que é aquele bebezinho que nasce e depois ele morre, ela é muito grande. Por quê? Porque só tem UTI neonatal na Januário Cico, no Santa Catarina, e uns leitos no Hospital Maria Alice. Tem também no Varela Santiago, mas é uma filantropia e às vezes a gente precisa de leito. A gente tem essa via de mão dupla para o hospital. Mas assim, os bebês nascem muito prematuro e aí eles ficam dentro da instituição muito tempo. Esse leito não roda. Imagine, nasce um bebê com 700 gramas. E ele sai, está aí na escola, estudando, né? A gente tem condição, porque nós somos a melhor UTI neonatal que tem no Rio Grande do Norte. Não deixa a desejar nenhuma outra. Todo mundo sabe disso, eu digo que todo mundo sabe. Especialmente em equipamentos e profissionais. Sim. Então, a mortalidade neonatal é grande. Mas, doutora, por que é grande? Porque os bebês chegam aqui, são muito prematuros. E também nós recebemos a maioria dos bebês que têm cardiopatia. Muitas vezes a doença do coração do bebê não é diagnosticada na gestação, porque o governo diz que toda mulher grávida precisa que o bebê seja submetido a um ecocardiograma para saber se tem doença no coração. E ela não consegue fazer na rede pública. Aí, quando nasce, a gente descobre o problema do coração e ficam nessa maternidade. Então, a mortalidade neonatal, ela é alta, especialmente por isso. Pela prematuridade, as malformações. Gente, tem muito bebê mal formado hoje. Gente não sabe o que está acontecendo, que antigamente não tinha. Sim. E os cardiopatas. E o estudo que tem que ser realizado com relação a isso, né, doutora, que é tão importante também para saber o que é que está acontecendo. Eu quero tocar no ponto da regionalização, mais uma vez, e voltar para a região do Seridó, porque o Seridó deu José Augusto, Junara Martini, Valfredo Gugel, Dinato Maris, esses que eu estou lembrado aqui, de governo do Estado. A maternidade Mãe Quininha de Caicó, o que é que falta para ela se transformar em uma maternidade que possa atender gestantes de alto risco?
A senhora já falou. Ela precisa ter recursos humanos capacitados, precisa ter equipamentos e insumos para isso aí, política. Certo? E a vontade política de transformar. Como Caicó não tem uma maternidade de alto risco, manda uma paciente com pressão alta para Natal, manda uma paciente porque o bebê está morto no ventre, não opera lá e manda para cá. Então, assim, realmente é uma excelente cidade, tem lindas festas, tem muita gente por lá, é uma cidade excelente, mas precisa dar atenção. Porque, gente, se nós não cuidarmos de quem está nascendo agora, e essas crianças nascerem com algum problema, essas crianças é o futuro do país. Aí depois, quando ele for médico, deputado, governador, e tiver tido uma anóxia na hora do parto, como é que ele vai se desenvolver bem? O menino não aprende direito, aí diz, o que foi? Foi no parto. Gente, mas é ele que vai comandar o futuro do país. Vai chegar a festa de Santana aí, se tirasse duas bandas do evento desse, dava para fazer... Pois é, comprar uns equipamentos importantes para a maternidade, não é não? Não dá é para tão dar uma difícil. regionalizada. Ou então, prefeitos da região do Seridó, da região agreste, das diversas regiões, vamos partir para um consórcio municipal, pode dar certo, se reúne todo mundo, emenda parlamentar, todo mundo tem o seu deputado, tem o seu senador, emenda parlamentar, e investe nisso aí, faz um consórcio municipal, dividindo as despesas, fica baratinho para todo mundo, e você salva vidas e ganha também ponto com o seu eleitor. É isso mesmo. E aí, doutora Maria, só para a gente finalizar, tem mais alguma festa, alguma coisa prevista aí para a gente comemorar esses 75 anos da maternidade? O aniversário realmente foi no dia 2 de fevereiro. Sim. Né? Foi quando nasceu... foi inaugurado, e nesse dia da inauguração nasceu o primeiro bebê, que foi uma menina, e recebeu o nome de Ivete, que era a esposa do Dr. Januário Sico. Sim. Né? Então, nós comemoramos uma comemoração pequena no dia 2 de fevereiro, e há poucos dias houve uma outra comemoração, quando foi convidado, né, várias autoridades, o reitor, o presidente da EBSER, e realmente houve uma grande comemoração lá na maternidade Januário Sico. Maravilha. E aí, a comemoração, doutora, é todo dia, né? Porque todo dia nasce um bebê lindo lá. Todo dia. A gente tem uma Todo dia média tem de comemoração. 10 nascimentos de bebês por dia. Pelo menos isso. Sem dúvida, a festa diária, né? Eu quero agradecê-la demais. É sempre um prazer ter a senhora aqui conosco, que fala com tanta propriedade, né, da maternidade, com tanto amor. A gente percebe, né, que o amor é acima de tudo, né, com relação à maternidade de Januário Sico. Portanto, muito obrigada, viu, doutora Maria? É um prazer, mais uma vez. Muito obrigada também. Eu sempre digo que quando algum veículo de comunicação convida para que a gente fale, eu disse que é muito importante, porque o que fica só dentro de 4 paredes, o Estado não sabe. Vamos dizer, o Estado que é onde nós estamos. Então, é sempre muito bom a gente falar, transmitir isso, e às vezes tem gente que assim, é assim mesmo lá, e só tem essa maternidade, eu pensei que tinha mais, mas não é dessa forma. Então, é sempre muito bom fazer esse esclarecimento. Dizer aqui a produção do nosso programa para trazer a senhora todo dia. Pra gente ficar batendo todo dia, pra gente bater. Mas pode deixar, quando a senhora estiver lá, a gente vai ficar batendo aqui. Manda mensagem pra gente, doutora Maria, que a gente vai bater na tecla aqui todo santo dia. Eu me lembro, meu filho, do jeito que eu nasci, a parteirinha saiu de lá, montadinha no jumento, papai foi buscar ela em casa, foi. Ela rei toda a carreira com a basiciazinha d'água ali, morna. Sim. Um panozinho, que é tipo um panozinho de prato. Sim. Uma tesoura que ela botou para esquentar ali no fogo, para cortar o esterilizar. Foi. Olha aí. Deu uma tapa na minha bunda que o berro foi o berro tá até hoje, o berro. E os gatinhos lá esperando o umbigo. Era assim, né? Assim, quer dizer, daqui a pouco a gente tá voltando para esse quadro. No interior, vamos fazer curso de parteira. Eu nasci assim também. Nasceu assim, pois é. Eu morava no sítio. Olha aí. Meus pais moravam no sítio, lá no interior de Upanema. Olha. E aí, quando minha mãe entrou em trabalho de parto, meu pai foi a cavalo no sítio mais próximo buscar a parteira curiosa para fazer o parto da minha mãe. Foi dessa As forma manquininhas mesmo. da vida, né? Pois é, Mãe Luísa, então. né? Mãe Luísa era parteira aqui. Pois é, mas com um bom atendimento a gente consegue estar bem na vida hoje. Agora, nascer ruim, isso é péssimo. Porque difícil, a gente está dando realmente à população pessoas que provavelmente não vão ter o desenvolvimento físico e intelectual igual a uma pessoa que nasce bem.
É isso mesmo, doutora. Mas se Deus quiser, essa nossa realidade vai mudar aos poucos, se a gente vai, né, caminhando e fazendo tudo isso se transformar. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Prazer tê-la conosco. E aí, gente, conversamos com a doutora Maria da Guia de Medeiros Garcia, sim, que está conosco aqui para falar da nossa querida maternidade Januário Cico. Morei muitos anos ali na frente, sempre vi a movimentação. Ia para missa lá na maternidade, que sempre tem também, né? É muito bom ali. A missa bacana ali, que eu acho que eu sempre assisto, é a missa de Natal, porque Então. tem tudo a ver. Então. Né? Tem tudo a ver. Luz, exatamente. nascimento, Natal, nascimento de Cristo, É a missa muito de Natal legal. ali é tradicional. Muito legal mesmo. E aí, ó, gente, 10 horas e 50